Pela primeira vez, o pelotão de linha de frente do Sub-20 vai estar presente já nesse início de treinos do Palmeiras após as folgas. E o Riquelme Felipe e Eric Belé, esse que teve seu contrato renovado, e também o Larsson, terão o privilégio de ser avaliados pelo Abel. E ao contrário dos últimos jogadores que passaram pelo time e foram jogados de lado, dessa vez existe uma promessa do treinador ao JP, que ele vai fazer o possível para eles se destacarem numa função muito importante. E o que precisa ser falado é que desde aquela saída do Kevin, que foi praticamente limado do clube por falta de espaço, houve um sentimento de arrependimento posteriormente do treinador que viu a besteira que fez. E já não bastasse o erro com o Endrick, ele repetiu o mesmo com o Kevin. E não para por aí não, pois o Luiz Guilherme também passou pelo mesmo drama e até hoje não conseguiu se firmar na Europa, e talvez se ele tivesse recebido mais chances como camisa 10, função que ele trazia resultados, o mesmo não teria sido vendido para a Europa de forma tão desesperadora. E para um time que não sabe lapidar jogadores, até nisso o Abel teve sua parcela de responsabilidade sim, e sempre que o canal tiver uma oportunidade de vir falar isso por aqui, nós falaremos, pois não é também porque já defendemos o Abel em diversos assuntos que eu não iria apontar os erros dele. E além do mais, uma coisa não tem nada a ver com a outra, e você, torcedor que enxerga problemas no trabalho do Abel, pode falar sem problema algum, e lembre-se sempre que ele recebe 3 milhões de reais mensais e nenhum outro treinador tem esse salário aqui no Brasil, ok? Palmeiras! O choro do John Arias, por incrível que pareça, veio em boa hora, e a risadinha do Abel e do Estevinho destravou a cabeça de grande parte da torcida, que não tinha noção da perda de identidade do elenco com a torcida, e o colombiano, que sentiu duramente a derrota para o Chelsea, ficou mais triste por não ter trazido um resultado esperado aos seus torcedores do que em si a classificação para uma semifinal. E grande parte dessa perda de identificação entre os palmeirenses e seus jogadores se deu por conta dessa atual gestão, que fez questão de afastar essa união no dia a dia, e até na gestão do Gagliotti existia um contato direto de ambos os lados. E o que preocupa muito é que essa atual geração de jogadores que chegou agora não sabe o significado da torcida, aquela que canta e vibra, e nunca tiveram contato diretamente com os torcedores em uma reunião, com uma visita à academia de futebol, ou seja, só sobraram o Gomes, Piquerez, o Everton e o Veiga como os influenciadores do vestiário. E será que algum dia veremos a Leila mudando de opinião e voltando atrás com essas decisões ainda? Pois comentem abaixo. Palmeiras! Eu vou fazer uma perguntinha básica para vocês para me responderem aí. Se caso você fosse um atacante renomado com status de estrela, você gostaria de ser colocado como lateral, atuando mais pelo lado defensivo do que o ofensivo? Pois é, essa notícia que está circulando entre o Felipe Anderson e o Abel não pode ser tida como uma invenção da mídia, pois o jogador que escolheu o Palmeiras como seu destino na volta ao Brasil não esperava ter de passar por isso. E o pior dessa informação que ninguém está comentando ainda é que a hierarquia que o Felipe Anderson conquistou em pouco tempo de Palmeiras pode influenciar indiretamente os outros jogadores, que com toda a certeza não vão ficar contra alguém, ainda mais com quem tem o referido respeito dentro do vestiário. E por favor, Abel Ferreira, escute a torcida e acate os pedidos do conselho como exemplo pelo seu trabalho, pois o que estamos pedindo não é que você mude o time e que você retire suas características de treinar, não é isso. Nós queremos apenas o básico, assim como você fazia quando chegou em 2020, e convenhamos que tudo isso seja um prato cheio para a imprensa, que nem precisa caçar assunto para querer tumultuar o nosso ambiente. E fico aqui imaginando, se o CT fosse liberado para essa imprensa marrom como era antigamente, o Abel já teria caído há muito tempo, e agora cabe ao treinador dar a volta por cima e corrigir tudo isso em tempo, porque se não cortar o mal pela raiz, vai criar um problema muito maior. E só trazendo uma informação referente ao possível destino do Felipe Anderson, existe ainda a chance do Santos surgir como uma opção para o jogador, que já abriu essas possibilidades de negociar com seu ex-clube, e cabe agora o desfecho do seu futuro aqui se concretizar para definirmos quais serão os seus próximos passos, certo? Palmeiras! As notícias que estão sendo divulgadas pela imprensa de que o Palmeiras está recebendo muitas procuras para vender seus jogadores, dá até a entender que teremos uma faxina daquelas, uma verdadeira limpa no elenco, mas a grande realidade é que vão sair no máximo 2 jogadores nessa janela de transferências, e você, palmeirense, que está preocupado com o desmanche que o time pode sofrer em um momento tão decisivo, fiquem então cientes de que o planejamento visa apenas os jogadores mais valorizados, e vale a
a pena te atualizar que um desses nomes que está fora de cogitação para sair é o do meia Alan, que também vem recebendo sondagens da Europa, e foi confirmado que o West Ham fez um contato direto com seus empresários. Tem também o lateral Giai, que vem recebendo procuras, e o lateral Piquerez, que hoje é um dos líderes do time e sua saída é tida como praticamente impossível. Mas se a vontade do jogador é de se transferir para a Juventus, o clube italiano vão ter de depositar no mínimo 150 milhões de reais, que dificilmente serão aceitos. E agora, referente ao Veiga e Richard Rios, a história muda. Mas se chegarem propostas que agradem a Leila, os dois serão negociados independentemente se o Abel gostar ou não, e pela primeira vez a diretoria vai contrariar uma decisão da comissão técnica que não estava com os planos de perder o Rafael Veiga, um de seus homens de confiança e de panela também, né? Palmeiras! As atualizações vindas da rebaixada santista confirmam que o Santos só aceitou adiar o jogo do Palmeiras devido à rejeição do Neymar e também a parceria em longo prazo que terá com a W Torre, que, segundo informações apuradas, o rival de viúvas do Pelé sabe que se houver algum tipo de conflito com o Palmeiras, suas chances de mandar seus jogos no Allianz Parque enquanto a Vila Belmiro estiver em reforma poderá ser afetada, e por essa razão o clima de paz reina ainda entre as duas equipes a pedido da construtora, que fez de tudo para manter essa união. E em se tratando de um clube rival, isso pode ser algo até incomum, pois afinal vão ter acesso ao nosso estádio muito mais vezes. E será que no meio desse pacote todo, que ainda não foi revelado, a Leila Pereira vai utilizar a Arena Rebaixada de Santos como sua segunda ou terceira casa do Verdão? E com isso essas possibilidades já estão sendo apuradas dentro do conselho do clube, que está tentando investigar do porquê do Palmeiras estar facilitando tanto para a W Torre e o Santos como rival, repetindo o mesmo gesto de parceria com a gente. E do jeito que está, eu não duvido nada que até o São Paulo entre nesse pacote todo, pois afinal de contas a construtora também tem um acordo firmado para reformar o Morumbis. E será que há alguém aqui que esteja gostando disso tudo? Eu particularmente acho meio estranho, mas vamos ver no que vai dar, ok? Palmeiras! E não é que a pressão dos conselheiros pela primeira vez está surtindo o efeito desejado após cobrar justificativas do Abel sobre o do porquê dele insistir sempre de forma errada com relação ao seu esquema tático. E a cobrança, pelo jeito, está dando resultado em cima do Anderson Barros, diretor que está focando apenas em atacantes e esquecendo do meia armador. E de acordo com as notícias que foram repassadas ainda nessa manhã de quarta, o Verdão já iniciou as tratativas pela contratação do meia Evander. E ainda nessa notícia consta que o Palmeiras, ao conhecer as instalações do Cincinnati enquanto estava nos Estados Unidos, já deixou sua carta de intenção, onde consta uma disposição em contratar o jogador por 45 milhões de reais. E esse é o valor que a Leila está disposta a investir por ele, e essa informação você está vendo aqui pela primeira vez no canal Nação Alviverde, e muito provavelmente começará a ser ventilada também na imprensa de modo geral. E agora, quanto ao Gabriel Peck, outro jogador da MLS, não existe nenhuma negociação em andamento, porém também já foi enviada uma carta de intenção com um valor que ainda não foi revelado. E nesse finalzinho de tarde tentei receber as informações da nossa equipe, porém não houve nenhuma atualização sobre o atacante, e fica de aviso ainda que o Gabriel é o plano A para substituir o Estevinho agora, viu? Palmeiras!